linguagem do silêncio. Você sempre permaneceu unido apenas informalmente, e quando está unido formalmente a alguém, pode continuar enganando a respeito de 1001 coisas disparatadas, porque nada importa. É só um passatempo. Mas quando você começa a se sentir mais próximo de alguém e surge uma intimidade, então até mesmo uma simples palavra que pronuncie é importante. Então você não pode brincar com as palavras com tanta facilidade, porque agora tudo tem significado. Portanto, haverá lacunas de silêncio. A princípio você se sentirá estranho, porque não está acostumado ao silêncio. Você acha que deve dizer algo, do contrário, o que o outro irá pensar? Sempre que você se aproxima de alguém, sempre que há algum tipo de amor, o silêncio vem e não há nada a dizer. Na verdade, não há nada a dizer. Não há nada. Com um estranho, há muito a dizer. Com os amigos, nada a dizer. E o silêncio se torna pesado porque você não está acostumado com ele. Você não sabe o que é a música do silêncio. Você só conhece uma maneira de se comunicar, e essa é verbal, por intermédio da mente. Você não sabe como se comunicar por intermédio do coração, coração a coração, em silêncio. Você não sabe como se comunicar apenas estando ali presente, por intermédio da sua presença. Você está evoluindo e os padrões antigos de comunicação estão ficando insuficientes. Você terá de desenvolver novos padrões de comunicação não verbal. Quanto mais alguém amadurece, mais necessária é a comunicação não verbal. A linguagem é necessária porque não sabemos como nos comunicar. Quando sabemos como fazê-lo, pouco a pouco, a linguagem não é necessária. A linguagem é apenas um meio muito primário. O meio verdadeiro é o silêncio. Portanto, não tome uma atitude errada. Do contrário, irá parar de crescer. Nada faz falta quando a linguagem começa a desaparecer. Essa é uma ideia errada. Algo novo tende a aparecer e os antigos padrões não são suficientes para contê-lo. Você está crescendo e suas roupas estão ficando apertadas. Não é que esteja faltando algo. Algo está sendo acrescentado a você a cada dia. Quanto mais você medita, mais você ama e mais se relaciona. E por fim, chega o momento em que apenas o silêncio convém. Assim, da próxima vez em que estiver com alguém e não estiver se comunicando com palavras e sentir-se pouco à vontade, fique feliz. Mantenha o silêncio e deixe que o silêncio estabeleça a comunicação. A linguagem é necessária para aproximar pessoas com quem você não tem um relacionamento amoroso. A não-linguagem é necessária para pessoas com quem você tem um relacionamento amoroso. É preciso tornar-se inocente outra vez como uma criança e calado. Os gestos sairão. Às vezes vocês sorriem e dão-se as mãos, ou às vezes vocês apenas ficam em silêncio, olhando um nos olhos do outro, sem fazer nada, só estando ali, presentes. As presenças se encontram e se fundem, e algo acontece que só vocês sabem. Só vocês, com quem está acontecendo. Ninguém mais vai saber, tal a profundidade em que acontece. Aproveite esse silêncio. Sinta-o, prove-o e saboreie-o. Logo você vai ver que ele tem a sua própria comunicação, que ela é maior, mais elevada, mais secreta e mais profunda, e que a comunicação é sagrada. Há uma pureza em torno dela. 4 armadilhas. As pessoas têm medo da grande música, as pessoas têm medo da grande poesia, as pessoas têm medo da intimidade profunda. Os casos de amor entre as pessoas são do tipo em que há apenas um breve envolvimento seguido de fuga. Elas não se aprofundam umas nas outras porque têm medo. As profundezas da outra pessoa refletem o próprio ser. Nessas profundezas, nesse espelho do ser do outro,
Se você não se encontrar, se o espelho permanecer vazio, se ele não refletir nada, o que poderá acontecer? O hábito da reação. A reação pertence ao passado, a resposta ao presente. Você reage com base em antigos padrões. Alguém insulta você. De repente, o antigo mecanismo começa a funcionar. No passado, as pessoas insultaram você e você se comportou de determinada maneira. Você se comporta da mesma maneira de novo. Você não está respondendo a esse insulto e a essa pessoa. Você está simplesmente repetindo um velho hábito. Você não atentou para essa pessoa e para esse novo insulto. Ele tem um sabor diferente. Você está funcionando apenas como um robô. Você tem um determinado mecanismo dentro de si. Aperta o botão e diz, este homem me insultou, e então reage. A reação não é em face da situação verdadeira. É algo projetado. Você viu o passado nesse homem. Aconteceu. Buda estava sentado embaixo de uma árvore falando aos seus discípulos. Um homem se aproximou e deu-lhe um tapa no rosto. Buda esfregou o local do tapa e perguntou ao homem, e agora, o que vai querer dizer? O homem ficou um tanto confuso, porque ele próprio não esperava que, depois de dar um tapa no rosto de alguém, essa pessoa perguntasse, e agora? Ele não passara por essa experiência antes. Ele insultava as pessoas e elas ficavam com raiva e reagiam. Ou se fossem covardes e fracas, sorriam, tentando suborná-lo. Mas Buda não era nem uma coisa nem outra. Ele não ficara com raiva nem ofendido, nem tampouco fora covarde. Apenas fora sincero e perguntara, e agora? Não houve reação da sua parte. Os discípulos de Buda ficaram com raiva, reagiram. O discípulo mais próximo, Ananda, disse, isso foi demais, não podemos tolerar. Buda, guarde os seus ensinamentos com o Senhor e nós vamos mostrar a este homem que ele não pode fazer o que fez. Ele tem de ser punido por isso. Ou então todo mundo vai começar a fazer dessas coisas. Fique quieto, interveio Buda. Ele não me ofendeu, mas você está me ofendendo. Ele é novo, um estranho, e pode ter ouvido alguma coisa sobre mim de alguém, pode ter formado uma ideia, uma noção a meu respeito. Ele não bateu em mim, ele bateu nessa noção, nessa ideia a meu respeito, porque ele não me conhece. Como ele pode me ofender? As pessoas devem ter falado alguma coisa a meu respeito, que aquele homem é um ateu, um homem perigoso, que tira as pessoas do bom caminho, um revolucionário, um corruptor. Ele deve ter ouvido algo sobre mim e formou um conceito, uma ideia. Ele bateu nessa ideia. Se vocês refletirem profundamente, continuou Buda, ele bateu na própria mente. Eu não faço parte dela, e vejo que este pobre homem tem alguma coisa a dizer, porque essa é uma maneira de dizer alguma coisa. Ofender é uma maneira de dizer alguma coisa. Há momentos em que você sente que a linguagem é insuficiente. No amor profundo, na raiva extrema, no ódio, na oração. Há momentos de grande intensidade em que a linguagem é impotente. Então você precisa fazer alguma coisa. Quando vocês estão apaixonados e beijam ou abraçam a pessoa amada, o que estão fazendo? Estão dizendo algo. Quando vocês estão com raiva, uma raiva intensa, vocês batem na pessoa, cospem nela, estão dizendo algo. Eu entendo este homem. Ele deve ter mais alguma coisa a dizer. Por isso perguntei, e agora? O homem ficou ainda mais confuso. E Buda disse aos seus discípulos, estou mais ofendido com vocês, porque vocês me conhecem, viveram anos comigo e ainda reagem. Atordoado, confuso, o homem voltou para casa. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. É difícil quando você vê um Buda, é difícil dormir de novo da maneira como costumava dormir. É impossível. Uma vez após outra ele era assombrado pela experiência.
Ele não conseguia explicar a si mesmo o que havia acontecido. Seu corpo todo tremia e transpirava copiosamente. Ele nunca cruzara com um homem daqueles. Ele despedaçara toda a sua mente, tudo em que acreditava, todo o seu passado. Na manhã seguinte, o homem voltou lá e atirou-se aos pés de Buda. De novo, Buda lhe perguntou: "E agora?" Esse seu gesto também é uma maneira de dizer alguma coisa que não pode ser dita com a linguagem. Ao vir tocar os meus pés, você está dizendo algo que não pode ser dito comumente, pois no caso as palavras são insuficientes, não podem conter essas ideias. Voltando-se para os discípulos, Buda chamou: "Olhe, Ananda, este homem aqui de novo. Ele está dizendo alguma coisa. Este homem é uma pessoa de emoções profundas." O homem olhou para Buda e disse: "Perdoe-me pelo que fiz ontem." "Perdoar?" exclamou Buda. "Mas eu não sou o mesmo homem a quem você fez aquilo. O Ganges continua correndo, nunca é o mesmo Ganges de novo. Todo homem é um rio. O homem em quem você bateu não está mais aqui. Eu apenas me pareço com ele, mas não sou o mesmo. Aconteceu muita coisa nestas 24 horas. O rio correu bastante. Portanto, não posso perdoar você, porque não tenho rancor contra você." "E você também é outro", continuou Buda. "Posso ver que você não é o mesmo homem que veio aqui ontem, porque aquele homem estava com raiva, ele estava indignado. Ele me bateu e você está inclinado aos meus pés, tocando os meus pés. Como pode ser o mesmo homem? Você não é o mesmo homem. Portanto, vamos esquecer tudo. Essas duas pessoas, o homem que bateu e o homem em quem ele bateu, não estão mais aqui. Venha cá, vamos conversar." Isso é resposta. A reação pertence ao passado. Se você reagir de acordo com os antigos hábitos, sem pensar, então não estará respondendo. Ser compreensivo é ser totalmente vivo neste momento, aqui e agora. A resposta é um fenômeno bonito, é a vida. A reação está morta, é feia, podre, é um cadáver. 99% do tempo você reage e chama isso de resposta. Raramente acontece na sua vida de você responder. Mas sempre que isso acontece, você tem um vislumbre. Sempre que isso acontece, a porta do desconhecido se abre. Volte para casa e observe a sua esposa com respostas, não com reações. Eu observo as pessoas. Um homem pode ter vivido com uma mulher por 30, 40 anos e nunca parou de olhar para ela. Ele sabe que ela é a patroa, a mulher de sempre que ele acha que conhece. Mas o rio corre sem parar o tempo todo. Essa mulher não é a mesma com quem ele se casou. Aquele é um fenômeno do passado. Aquela mulher não existe mais em nenhum lugar agora. Esta é uma mulher inteiramente nova. A cada momento você nasce de novo. A cada momento você morre e a cada momento você nasce. Mas você observa a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, o seu amigo? Você parou de olhar porque pensa que estão todos velhos e que não há razão para observá-los. Volte lá e olhe de novo com outros olhos, como se observasse um estranho, e ficará surpreso ao notar o quanto essa mulher de sempre mudou. Mudanças enormes acontecem diariamente. Trata-se de um fluxo. Tudo continua fluindo, nada está parado. Mas a mente é uma coisa morta, é um fenômeno imobilizado. Agindo com a mente imóvel, você vive uma vida morta. Se não vive realmente, você já está morto e enterrado. Livre-se das reações e tenha cada vez mais respostas. Ser compreensivo é ter a capacidade de responder. Ser compreensivo, estar sempre respondendo, é ser sensível, mas sensível ao aqui e agora. Apego à segurança. Nenhum relacionamento pode ser seguro.
Não é da natureza dos relacionamentos ser seguros. E se algum relacionamento for seguro, ele perderá toda a atração. Portanto, esse é um problema para a mente. Se você quer desfrutar um relacionamento, ele tem de ser inseguro. Se você o torna completamente seguro, absolutamente seguro, então você não pode desfrutá-lo. Ele perde todo o encanto, toda a atração. A mente não pode se satisfazer nem com isso nem com aquilo, portanto está sempre em conflito e confusa. Ela quer um relacionamento que seja vivo e seguro, mas isso é impossível, porque uma pessoa viva, ou um relacionamento vivo, ou qualquer coisa que seja viva, tem de ser imprevisível. O que vai acontecer no momento seguinte não pode ser previsto, e por ser imprevisível, esse momento se torna intenso. Você tem de viver esse momento do jeito mais total possível, porque o momento seguinte pode não chegar nunca. Pode ser que você não esteja presente, o outro poderá não estar, ou ambos podem estar presentes, mas o relacionamento não. Todas as possibilidades continuam abertas. O futuro sempre permanece aberto. O passado está sempre fechado. E entre os dois está o presente, um momento único do presente, sempre vibrante, fugidio. Mas é assim que a vida é. O fugidio e o vibrante fazem parte do ser vivo. A hesitação, a obscuridade, a indefinição. O passado está fechado. Tudo aconteceu e agora nada pode ser mudado. Logo, tudo está absolutamente fechado. O futuro está absolutamente aberto. Nada pode ser previsto. E entre os dois está o presente, com um pé no passado, outro no futuro. Portanto, a mente permanece sempre numa dicotomia, num estado dividido. Ela está sempre dividida, ela é sempre esquizofrênica. Você precisa entender que é assim que as coisas são, e não se pode fazer nada a respeito. Se você quiser ter um relacionamento muito seguro, terá de amar um homem morto, mas então não vai mais gostar dele. É o que acontece a um amante quando ele se torna um marido. O marido é o amante morto, a esposa é a amante morta. O passado tornou-se tudo, e agora o passado define o futuro. Na verdade, se você é esposa, não tem futuro. O passado vai continuar se repetindo, todas as portas estão fechadas. Se você é marido, você não tem futuro. Você está confinado, está numa prisão. Portanto, a segurança é o que se busca sem cessar. Mas quando você a encontra, sacia-se com ela. Observe as expressões de maridos e esposas. Eles encontraram a segurança tão sonhada e buscada, e agora tudo está na sua conta bancária, e a lei, o tribunal, a polícia estão ali para tornar tudo seguro. Mas então todo o charme, toda a poesia se perdeu. Não há mais romance. Agora eles são pessoas mortas. Eles estão simplesmente repetindo o passado. Eles vivem de lembranças. Ouça esposas e maridos conversando. A esposa continua dizendo que o marido não a ama como antes, e eles continuam falando sobre os momentos do passado, a lua de mel e outras coisas. Que absurdo! Vocês ainda estão vivos. Este momento pode ser uma lua de mel. Este momento pode ser vivido, mas vocês estão falando do passado e tentando repeti-lo. A segurança nunca satisfaz, e na insegurança existe o medo de perder o relacionamento. Mas isso faz parte de estar vivo. Tudo pode ser perdido, nada é certo, e é por isso que tudo é tão bonito. E é por isso que você não precisa adiar um único momento. Se quiser amar uma pessoa, ame-a aqui e agora. Ame-a, porque ninguém sabe o que vai acontecer no momento seguinte. No próximo momento poderá não haver mais a possibilidade de amar, e você vai se arrepender pelo resto da vida. Você poderia ter amado, poderia ter vivido. Então o remorso envolve a pessoa, que sente o arrependimento e uma culpa profunda, como se tivesse cometido o suicídio. A vida é incerteza.
ninguém pode torná-la uma certeza. Não há como torná-la uma certeza. E é bom que ninguém possa torná-la uma certeza, ou então ela estaria morta. A vida é frágil, delicada, sempre indo para o desconhecido. Essa é a beleza. É preciso ser corajoso, aventureiro. É preciso ser um jogador para mexer com a vida. Então, seja um jogador. Viva este momento e viva-o na sua totalidade. Quando o momento seguinte chegar, veremos. Você estará lá para enfrentá-lo. Como foi capaz de enfrentá-lo no passado, você será capaz de enfrentá-lo no futuro também. E será mais capaz porque terá mais experiência. A questão não é saber se o outro estará presente no momento seguinte. A questão é, se ele estiver disponível para você neste momento, ame-o. Não desperdice esse momento pensando e se preocupando com o futuro, porque isso é suicídio. Não gaste um único pensamento com o futuro, porque nada pode ser feito quanto a ele. Portanto, é um completo desperdício de energia. Ame esse homem e seja amada por ele. É assim que eu penso. Se você viver este momento totalmente, é bem provável que no momento seguinte, essa pessoa ainda esteja disponível. Eu quis dizer talvez, não posso prometer a você, apenas pode ser que... Mas a possibilidade é maior, porque o momento seguinte será o resultado deste. Se você amou o homem e o homem se sentiu feliz, e o relacionamento foi uma experiência linda, um êxtase, então por que ele deixaria você? Na verdade, se você continuar se preocupando, estará fazendo com que ele a deixe, forçando-o a isso. E se você desperdiçou este momento, o próximo momento será o resultado desse desperdício. Ele será detestável. E é assim que alguém se torna previsível para si mesmo. Continua cumprindo as suas próprias profecias. No momento seguinte você diz, sim, eu estava dizendo desde o início que este relacionamento não iria durar. Agora está provado. Você se sente muito bem de certa maneira. Você sente que foi muito esperto e sábio. Na verdade, você se enganou, porque você não previu nada. Você forçou os acontecimentos para que acontecessem, porque desperdiçou o tempo que lhe foi dado, a oportunidade. Portanto, ame a pessoa e esqueça o futuro. Simplesmente livre-se do absurdo de pensar nele. Se puder amar, ame. Se não puder amar, esqueça a pessoa, encontre outra, mas não perca tempo. A questão não é este ou aquele amante. A questão é o amor. O amor satisfaz. As pessoas são apenas pretextos. Mas tudo depende de você, porque tudo o que fizer com uma pessoa vai continuar fazendo com outra. Se você faz uma pessoa feliz, por que ela deixaria você? Mas se você a fizer infeliz, então por que ela não deixaria você? Se você a torna infeliz, então eu vou ajudá-la a deixar você. Mas se você a fizer feliz, ninguém poderá ajudá-la a deixar você. Então não há o que discutir. Ela irá lutar contra o mundo inteiro por sua causa. Portanto, torne-se mais feliz. Use o tempo que você tem, e não haverá necessidade de pensar no futuro. O presente basta. Deste exato momento em diante, tente viver o momento. Use o momento, não para se preocupar, mas para viver. As pequenas coisas podem tornar-se lindas. Um pequeno carinho, uma alegria compartilhada. Isso é tudo o que a vida é. Cada pessoa cria uma determinada segurança psicológica, sem saber que a sua segurança é a sua prisão. As pessoas estão cercadas por todos os tipos de inseguranças, daí o desejo natural de criar proteção. Essa proteção torna-se cada vez maior à medida que você fica mais atento aos perigos pelos quais está passando. A sua cela na prisão vai ficando menor. Você começa a viver tão bem protegido que a vida em si torna-se impossível. A vida só é possível na insegurança. Isso é algo muito fundamental para se entender. A vida, em sua própria essência,
é insegurança. Enquanto você está se protegendo, está destruindo a sua própria vida. Proteção é morte, porque apenas aqueles que estão mortos nos seus túmulos estão absolutamente protegidos. Ninguém pode fazer mal a eles, ninguém pode ser injusto com eles. Não há mais morte para eles. Tudo o que poderia acontecer já aconteceu. Nada mais vai acontecer. Você quer a segurança de um cemitério? Inadvertidamente, é isso que todo mundo está tentando conseguir. Os métodos são diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Dinheiro, poder, prestígio, conformidade social, pertencer a um rebanho religioso, político, fazer parte de uma família, de uma nação. O que você está procurando? Um medo desconhecido envolve você e você começa a criar o máximo de barreiras possíveis entre você e o medo. Mas essas mesmas barreiras vão impedir que você viva. Depois de entender isso, você vai saber o significado de sannyas. É aceitar a vida como insegurança, abandonando todas as defesas e permitindo que a vida se aposse de você. Esse é um passo perigoso, mas os que são capazes de dá-lo são imensamente recompensados, porque só eles vivem. Os outros apenas sobrevivem. Há uma diferença entre sobreviver e viver. Sobreviver é arrastar-se desde o berço até a sepultura, imaginando quando chegará o momento da sepultura. No espaço entre o berço e a sepultura, por que temer? A morte é certa, e você não tem nada a perder. Você nasce sem nada. Os seus medos são apenas projeções. Você não tem nada a perder, e um dia o que você tem vai desaparecer. Se a morte fosse incerta, haveria algum sentido na ideia de produzir segurança. Se você pudesse evitar a morte, então naturalmente seria perfeitamente correto criar barreiras entre você e a morte. Mas você não pode evitá-la. A morte existe. Uma vez aceito isso, perca todo o medo, pois nada pode ser feito quanto a isso. Quando nada pode ser feito quanto a isso, então por que se incomodar? É um fato bem conhecido que os soldados vão para a guerra tremendo de medo. No fundo, eles sabem que nada voltará a ser como antes ao anoitecer. Quem vai voltar e quem não vai voltar, ninguém sabe. Mas é possível que talvez eles próprios não voltem para casa. Mas os psicólogos têm observado um fenômeno estranho. Assim que eles chegam à frente de batalha, todos os seus medos desaparecem. Eles começam a lutar alegremente. Uma vez que se aceita a morte, então que mal pode haver nisso? Depois que eles sabem que a morte é possível a qualquer momento, eles podem deixar de pensar a respeito. Eu conheci muitos soldados, tive amigos militares, e era estranho ver que eles eram pessoas mais alegres, mais relaxadas. A qualquer momento poderia chegar a convocação, juntem-se as forças, mas eles jogavam baralho, jogavam golfe, bebiam, dançavam. Eles aproveitavam a vida ao máximo. Um dos generais costumava me procurar. Um dia eu lhe perguntei: "O senhor está preparado quase todo dia para a morte. Como é que ainda consegue ficar contente?" "O que mais há para fazer?" respondeu ele. "A morte é certa." Depois que se aceita a certeza, a inevitabilidade, a inescapabilidade, então, em vez de se lamentar, chorar e se arrastar para a sepultura, por que não dançar? Por que não aproveitar o máximo do tempo que você tem entre o berço e a sepultura? Por que não viver cada momento totalmente, como se o próximo momento nunca mais chegasse, sem se queixar? Você pode morrer alegremente, porque você viveu alegremente. Mas muito poucas pessoas entenderam o funcionamento interno da sua própria psicologia. Em vez de viver, elas começam a se proteger. A mesma energia que poderia ter se tornado uma canção e uma dança é dirigida para a produção de mais dinheiro, mais poder, mais ambição, mais segurança. A mesma energia que poderia ter sido uma flor de amor imensamente bela, torna-se uma prisão no casamento.
O casamento é seguro, pela lei, pelas convenções sociais, pela nossa própria ideia de respeitabilidade e pelo que as pessoas irão dizer. Todo mundo tem medo de todo mundo. Assim, as pessoas continuam fingindo. O amor desaparece. Não está nas suas mãos. Ele vem como a brisa e vai como a brisa. Aqueles que estão atentos e conscientes dançam com a brisa, aproveitam o que ela tem de melhor, desfrutam o seu frescor e o seu perfume. E quando ela se vai, eles não estão tristes nem arrependidos. Ela foi um dom do desconhecido. Ela pode voltar. Eles esperam e ela continua voltando vezes seguidas. Eles aprendem devagar com uma profunda paciência e esperam. Mas a maioria dos seres humanos, ao longo dos séculos, tem feito exatamente o contrário. Com medo de que a brisa possa fugir, eles fecham todas as portas, todas as janelas, todas as possíveis frestas por onde ela possa escapar. Essa é uma tentativa de obter segurança. Isso se chama casamento. Mas então eles ficam chocados quando todas as janelas e todas as portas estão fechadas, depois de terem vedado todas as frestas. Em vez de ter uma bela, fresca e perfumada brisa, eles têm apenas um ar morto e estragado. Todo mundo percebe isso, mas é preciso coragem para reconhecer que eles destruíram a beleza da brisa ao capturá-la. Na vida, nada pode ser capturado ou aprisionado. É preciso viver desimpedido, receptivamente, permitindo que todos os tipos de experiências aconteçam, agradecendo profundamente pelo tempo que durarem. Agradecido, mas não com medo do amanhã. Se o dia de hoje trouxe uma bela manhã, uma linda alvorada, cantos de pássaros, flores por toda parte, por que se preocupar com o dia de amanhã? Porque amanhã será outro dia. Talvez a alvorada tenha outras cores. Quem sabe os pássaros mudem o seu cantar. Talvez se aproximem nuvens de chuva e realmente comece a chover. Mas isso tem a sua própria beleza. Isso tem a sua própria razão de ser. É bom que as coisas continuem mudando, que toda noite não seja igual à anterior, que cada dia não seja uma repetição exata do anterior. Algo de novo. Esse é o próprio estímulo e o êxtase da vida. Do contrário, ficaríamos todos entediados. E aqueles que tornaram a própria vida segura estão entediados. Eles estão entediados com as esposas deles, estão entediados com os filhos deles, estão entediados com os amigos deles. O tédio é o que sentem milhões de pessoas, embora elas sorriem para escondê-lo. Friedrich Nietzsche disse: "Não pense que eu sou um homem feliz. Estou sorrindo apenas para evitar as lágrimas. Eu me ocupo em sorrir para evitar as lágrimas. Se não sorrir, as lágrimas virão." Atitudes completamente erradas são ensinadas às pessoas. Esconda as lágrimas, permaneça sempre à distância, mantenha os outros no mínimo um braço longe de você. Não permita que os outros se aproximem muito, porque então eles poderão perceber a sua tristeza interior, o seu tédio, a sua angústia. Eles poderão perceber a sua doença. Toda a humanidade está doente, pela simples razão de que não permitimos que a insegurança inerente da vida seja a nossa verdadeira religião. Os nossos deuses são a nossa segurança. As nossas virtudes são a nossa segurança. O nosso conhecimento é a nossa segurança. Os nossos relacionamentos são a nossa segurança. Desperdiçamos toda a nossa vida acumulando ações seguras. Nossas virtudes, austeridades, não passam de um esforço para ter segurança até mesmo depois da morte. É como abrir uma conta bancária no outro mundo. Mas enquanto isso, uma vida imensamente bela escorrega pelas nossas mãos. As árvores são belas porque não conhecem o medo da insegurança. Os animais silvestres têm aquela grandeza porque não sabem que existe morte, que existe insegurança. As flores podem dançar ao sol e à chuva porque não estão preocupadas com o que vai acontecer à noite.
Suas pétalas irão cair, e assim como brotaram de uma força desconhecida, elas irão desaparecer no seio dessa mesma força desconhecida. Mas, enquanto isso, entre esses dois pontos do aparecimento e desaparecimento, você tem a oportunidade tanto de dançar quanto de se desesperar. Uma pessoa autêntica simplesmente abandona a ideia de segurança e começa a viver em completa insegurança, porque essa é a natureza da vida. Você não pode mudá-la. O que você não pode mudar, aceite, e aceite com alegria. Não bata a cabeça sem necessidade contra a parede. Simplesmente saia ou entre pela porta. Lutando com a sombra. Uma parábola de Chuang Tse. Havia um homem que estava tão perturbado pela visão da sua própria sombra e tão incomodado com as próprias pegadas que decidiu livrar-se de ambas. O método que ele adotou foi o de fugir delas. Então, ele começou a correr, mas toda vez que pisava no chão criava uma nova pegada, enquanto a sombra o acompanhava sem a menor dificuldade. Ele atribuiu o seu fracasso ao fato de não estar correndo bastante rápido, então começou a correr cada vez mais rápido, sem parar, até que finalmente caiu morto. Ele não percebeu que bastaria ir para a sombra e a sua sombra desapareceria, e se ele se sentasse e ficasse quieto, não haveria mais pegadas. O homem cria a sua própria confusão só porque continua se rejeitando, se condenando sem se aceitar. Então criam-se a corrente da confusão, o caos interior e o sofrimento. Por que não se aceitar como você é? O que está errado? A própria vida o aceita como você é, mas você não. Você tem algum ideal para alcançar. Esse ideal está sempre no futuro. Ele está para acontecer. Nenhum ideal pode estar no presente. E o futuro não está em nenhuma parte. Ele não nasceu ainda. Mas por causa do ideal você vive no futuro, que não passa de um sonho. Por causa do ideal, você não pode viver aqui e agora. Por causa do ideal, você se condena. Todas as ideologias, todos os ideais são condenatórios porque criam uma imagem na mente. E quando você continua a se comparar com essa imagem, sempre vai sentir que está faltando algo, que algo está errado. Nada está faltando e nada está errado. Você é perfeito em todos os sentidos da perfeição. Tente entender isso, porque só então você será capaz de entender a parábola de Chuang Tse. Essa é uma das parábolas mais belas que alguém já contou, e toca muito fundo no verdadeiro mecanismo da mente humana. Por que você continua carregando ideias na mente? Por que você não é bom o bastante assim como é? Neste exato momento, por que você não é como os deuses? Quem está interferindo? Quem está bloqueando o seu caminho? Neste exato momento, por que você não pode ter prazer e ser abençoado? Onde está o bloqueio? O bloqueio existe pelo ideal. Como você pode ter prazer? Você está muito cheio de raiva. Primeiro a raiva tem de ir embora. Como você pode ser abençoado? Você está muito cheio de sensualidade. Primeiro o sexo tem de ir embora. Como você pode ser igual aos deuses celebrando este exato momento? Você está muito cheio de cobiça, paixão, indignação. Primeiro eles têm de ir embora. Então você será como os deuses. É assim que o ideal é criado, e por causa do ideal, você se condena. Compare-se ao ideal, e você nunca será perfeito. É impossível. Se você disser se, então a bênção será impossível, porque esse se é a maior de todas as perturbações. Se você disser, se essas condições forem satisfeitas, eu serei abençoado, então essas condições nunca serão satisfeitas. E, em segundo lugar, mesmo que essas condições fossem satisfeitas,
Naquele momento, você terá perdido a própria capacidade de celebrar e sentir prazer. E, acima de tudo, quando essas condições forem satisfeitas, se é que serão, porque elas não podem ser satisfeitas, a sua mente criará novos ideais. É assim que você tem perdido a vida em vidas seguidas. Você cria um ideal e então quer ser esse ideal. Assim você se sente condenado e inferior. Por causa da sua mente sonhadora, a sua realidade é condenada. Os sonhos perturbam você. Eu lhe digo exatamente o contrário. Seja como os deuses neste exato momento. Deixe a raiva de lado, deixe o sexo de lado, deixe a cobiça de lado. Celebre a vida. E pouco a pouco, você vai sentir mais alegria, menos raiva, mais contentamento, menos cobiça, mais felicidade, menos sexo. Então você chegou ao bom caminho. Não o contrário. Quando uma pessoa consegue celebrar a vida na sua totalidade, tudo o que há de errado desaparece. Mas se você tenta, em primeiro lugar, cuidar para que os erros desapareçam, eles nunca desaparecem. É como lutar contra as trevas. A sua casa está às escuras e você pergunta: como posso acender uma vela? Antes que eu acenda uma vela, essa escuridão tem de desaparecer. É isso que você vem fazendo. Você diz que primeiro a cobiça tem de ir embora, depois será a vez do êxtase. Você é um tolo. Você está dizendo que primeiro a escuridão deve ir embora e depois você acenderá a vela, como se a escuridão pudesse impedir você. A escuridão é uma coisa inexistente. Ela não é nada, não tem consistência. Ela é apenas uma ausência, não uma presença. Ela é apenas a ausência de luz. Acenda a luz e a escuridão desaparece. Celebre. Torne-se uma chama abençoada e tudo o que existe de errado vai desaparecer. Raiva, cobiça, sexo ou o que quer que você discrimine não tem consistência. Essas coisas são apenas a ausência de uma bênção, de uma vida em êxtase. Por que você não pode sentir prazer? Você está com raiva. Não é que alguém crie a sua raiva. Porque você não pode sentir prazer, você sente tanto sofrimento. É por isso que está com raiva. Os outros são apenas um pretexto. Porque você não pode celebrar, o amor não pode acontecer a você. Daí o sexo. Isso é preparar o terreno para as trevas. E então a mente diz: primeiro destrua esses e depois Deus descerá. Esta é uma das mais patentes estupidezas da humanidade, a mais antiga, e ela sucede a todo mundo. É difícil para vocês pensar que neste exato momento vocês são deuses. Mas eu lhes pergunto, o que está faltando? Vocês estão vivos, respirando, conscientes. De que mais vocês precisam? Neste exato momento, sejam como deuses. Mesmo que sintam que haja apenas um como se, não se importem. Mesmo que sintam, estou apenas supondo que eu sou como um deus. Suponham, não se importem. Comecem com o como se e logo a realidade se seguirá, porque na realidade vocês existem. E uma vez que comecem a existir como um Deus, todo sofrimento, toda confusão, toda escuridão desaparecerão. Tornem-se uma luz e essa transformação não terá condições de ser consumada. Agora eu vou entrar nesta bela parábola. Havia um homem que estava tão perturbado pela visão da sua própria sombra e tão incomodado com as próprias pegadas que decidiu livrar-se de ambas. Lembre-se, você é esse homem. Esse homem existe em todo o mundo. É assim que você tem se comportado. Essa é também a sua lógica, fugir da sombra. Esse homem estava muito perturbado pela visão da própria sombra. Por quê? O que há de errado com a sombra? Por que você ficaria perturbado por causa de uma sombra? Porque você pode ter ouvido falar que os visionários disseram que os deuses não têm sombra. Quando eles caminham, não se cria nenhuma sombra.
Aquele homem estava perturbado por causa desses deuses. Disse que no céu o sol se levanta e os deuses caminham, mas não fazem sombra. Eles são transparentes. Mas eu lhe digo, isso é apenas um sonho. Em nenhum lugar não existe nada. Nada pode existir sem uma sombra. Se algo existe, a sombra será criada. Se não existe, só então a sombra poderá desaparecer. Existir significa criar uma sombra. A sua raiva, o seu sexo, a sua cobiça, tudo são sombras. Mas lembre-se de que elas são sombras. Elas existem num sentido e ainda assim não existem. Esse é o significado da sombra. Ela é imaterial. Uma sombra é apenas uma ausência. Você se levanta, os raios do sol caem sobre você e, por sua causa, alguns raios não podem passar. Então a imagem se cria, a imagem da sombra. E apenas uma ausência. Você obstrui o sol. É por isso que a sombra é criada. A sombra não é material. Você é material. Você é material. É por isso que a sombra é criada. Se você fosse um fantasma, então não haveria sombra. E os anjos no céu não são nada além de fantasmas. Fantasmas sonhados por você e pelos seus ideólogos, homens que criam ideais. Aquele homem estava perturbado porque ouviu dizer que você só se torna um deus quando a sombra desaparece. Havia um homem que estava tão perturbado pela visão da sua própria sombra e tão incomodado com as próprias pegadas que decidiu livrar-se de ambas. Quais são as suas perturbações? Se você for bem fundo, não descobrirá nada além do som dos seus passos. Por que você está tão perturbado pelo som dos seus passos? Você é material, portanto, deve haver algum som. É preciso aceitar isso. Mas o homem ouviu a história de que os deuses não têm sombra e quando eles andam não produzem som de passos. Esses deuses não são nada além de objetos de sonho. Eles existem apenas na mente. Esse céu não existe em lugar nenhum. Sempre que algo existe, o som é produzido por causa dele. Passos, sombras. É assim que as coisas são. Você não pode fazer nada a respeito. É assim que é a natureza. Se você tentar fazer algo a respeito, estará errado. Se tentar fazer algo a respeito, toda a sua vida será desperdiçada. E no final você vai sentir que não chegou a lugar nenhum. A sombra permanece, os passos fazem sons, e a morte está batendo a porta. Antes de a morte bater, aceite a si mesmo, e então um milagre acontece. Esse milagre acontece quando você se aceita, quando não foge de si mesmo. Agora mesmo, cada um de vocês está fugindo de si mesmo. Mesmo que vocês me procurassem, viriam até mim como parte da fuga de si mesmos. É por isso que vocês não conseguem chegar até mim. Essa é a lacuna. Se vocês vierem até mim escapando de si mesmos, não poderão chegar a mim, porque todo o meu esforço é ajudar vocês a não escapar de si mesmos. Não tentem escapar de si mesmos. Vocês não podem ser nenhuma outra pessoa. Vocês têm um destino e uma individualidade definidos. Assim como o seu polegar produz um sinal, uma impressão exclusiva e individual, esse tipo de polegar nunca existiu antes e nunca existirá de novo. Ele pertence apenas a vocês. Nunca haverá outro como ele. O mesmo também se aplica ao seu ser. Vocês têm um ser exclusivo e individual, incomparável. Ele nunca existiu antes, nunca existirá de novo, apenas vocês o têm. Comemorem. Algo especial aconteceu a todos. Deus deu um dom exclusivo a cada um e vocês o condenam. Vocês querem algo melhor. Vocês tentam ser mais sábios que a vida. Vocês tentam ser mais sábios do que o tal. Então vocês estão errados. Lembrem-se, a parte jamais pode ser mais sábia que o todo, e o que quer que o todo esteja fazendo é a coisa final. Vocês não podem mudar.
Vocês podem fazer um esforço para conseguir isso e desperdiçar a vida, mas nada será alcançado por meio disso. O todo é muito amplo. Vocês são apenas uma célula atômica. O oceano é muito amplo. Vocês são apenas uma gota nele. Todo o oceano é salgado e vocês estão tentando ser doces. Isso é impossível. Mas o ego quer fazer o impossível, o difícil, o que não pode ser feito. O Chuang Tse diz, o fácil é o certo. Por que vocês não podem ser fáceis e aceitar? Por que não dizer sim à sombra? No momento em que você diz sim, você esquece. Ela desaparece, pelo menos da mente, mesmo que permaneça com o corpo. Mas qual é o problema? Como pode uma sombra criar um problema? Por que fazer dela um problema? Assim como vocês são agora mesmo, fazem um problema de tudo. Aquele homem estava confuso, perturbado pela visão da própria sombra. Ele teria gostado de ser um deus, teria gostado de não ter sombra. Mas vocês já são como um deus e não podem ser nada além do que já são. Como poderiam? Vocês só podem ser o que são. Toda transformação só evolui na direção do ser, que já está ali. Vocês podem andar e bater na porta dos outros, mas isso seria apenas brincar de esconde-esconde consigo mesmo. Depende de vocês quanto vão bater na porta dos outros e quanto vão andar daqui para lá. Finalmente, vocês vão chegar à sua própria porta e à compreensão de que a sua porta sempre esteve ali. Ninguém pode tirá-la. A natureza, o tal, não pode ser tirado de você. Aquele homem estava perturbado por causa da própria sombra. O método que ele adotou foi o de fugir dela. Esse é o método que todo mundo adota. Parece que a mente tem uma lógica viciada. Por exemplo, se vocês sentem raiva, o que vocês fazem? A mente diz, não fique com raiva, prometa. O que vocês fazem? Vocês a reprimem. E quanto mais vocês reprimem, mais a raiva se enraiza em vocês. Então vocês não vão ficar às vezes com raiva e às vezes sem raiva. Se vocês se reprimiram demais, vão ficar continuamente com raiva. Ela estará no seu sangue, será um veneno em toda parte. Ela irá se espalhar por todos os seus relacionamentos. Mesmo que vocês estejam amando alguém, a raiva estará lá e o amor se tornará violento. Mesmo que vocês tentem ajudar alguém, nessa ajuda haverá veneno, porque o veneno estará em vocês. E todos os seus atos estarão carregados dele. Eles refletirão vocês. Quando vocês sentirem isso outra vez, a mente dirá, você não tem se reprimido bastante, reprima mais. A raiva existe por causa da repressão, e a mente diz, reprima mais, então haverá mais raiva. A sua mente é sexual por causa da repressão, e a mente diz, reprima mais. Descubra novos métodos, maneiras e meios de reprimir mais. Assim o celibato vai florescer. Mas ele não pode florescer dessa maneira. Pela repressão, o sexo não só tem um papel no corpo, ele tem um papel na mente. Ele se torna cerebral. Então a pessoa continua pensando nele sem parar. Daí tanta literatura pornográfica no mundo. Por que as pessoas gostam de ver retratos de mulheres nuas? As mulheres em si não bastam? Elas bastam. Elas são mais do que bastantes. Então, qual é a necessidade? O retrato é sempre mais sensual do que a mulher real. A mulher real tem um corpo e uma sombra, e ela vai deixar rastro, vai produzir sons. Uma fotografia é um sonho. Ela é absolutamente mental, cerebral e não tem sombra. Uma mulher de verdade transpira e haverá o cheiro do corpo. Um retrato nunca transpira. Uma mulher de verdade fica com raiva. Um retrato nunca tem raiva. Uma mulher de verdade envelhece, fica idosa. Um retrato permanece jovem e novo. Um retrato é apenas mental. Os que reprimem o sexo no corpo tornam-se mentalmente sensuais.
Então a sua mente gira em torno da sexualidade e isso acaba sendo uma doença. Se você sentir fome, tudo bem, coma. Mas se você pensa o tempo todo em comida, então será uma obsessão e uma doença. Quando você sente fome, está tudo bem se você comer e acabar com ela, mas você nunca acaba com nada e tudo vai para a mente. A esposa do Mullah Nasruddin estava doente e tinha sido operada. Alguns dias antes ela voltara do hospital e então eu perguntei a ele: "Como está sua esposa? Ela se recuperou da operação?" Ele disse: "Não, ela ainda está falando nela." Se você pensa em alguma coisa, fala sobre alguma coisa, ela existe. E agora ela é mais perigosa porque o corpo vai se recuperar, mas a mente pode continuar sem parar ad infinitum. O corpo pode se recuperar, mas a mente nunca vai se recuperar. Se você reprime a raiva no corpo, ela vai para a mente. O problema não foi eliminado, ele foi sufocado. Reprima alguma coisa e ela vai para as raízes. Então a mente vai dizer que, se você não está conseguindo, algo está errado, você não está se esforçando o bastante, se esforce mais. O método que ele adotou foi o de fugir delas. A mente tem apenas duas alternativas: lutar ou fugir. Sempre que existe um problema, a mente diz: lute ou fuja dele. E ambas estão erradas. Se lutar, você permanecerá com o problema. Se lutar, o problema estará ali continuamente. Se lutar, você estará dividido, porque o problema não está fora, o problema está dentro. Por exemplo, se existe raiva e você luta, o que acontece? Metade do seu ser está com raiva e metade com essa ideia de luta. É como se as suas mãos estivessem lutando uma com a outra. Quem venceria? Você estaria simplesmente gastando energia. Nenhuma vai ser vitoriosa. Você pode se iludir achando que agora conseguiu reprimir a sua raiva, que agora você está sentado sobre a sua raiva. Mas então vai ter de se sentar sobre ela continuamente, não terá nem mesmo um momento de folga. Se você se esquecer dela por um único momento, perderá a sua vitória inteira. Então as pessoas que reprimiram alguma coisa estão sempre sentadas sobre essas coisas reprimidas e estão sempre com medo. Não conseguem relaxar. Por que fica tão difícil relaxar? Por que você não consegue dormir? Por que você não consegue relaxar? Por que você não consegue ficar relaxado? Porque você reprimiu muitas coisas. Você tem medo de que, se relaxar, elas vão aparecer. Os seus assim chamados religiosos não conseguem relaxar. Eles são tensos, e a tensão acontece por causa disso. Eles reprimiram algo e você pede para eles relaxarem? Eles sabem que, se relaxarem, o inimigo vai aparecer. A mente pensa: ou lute, e se lutar, então reprima, ou fuja. Mas para onde fugir? Mesmo se você for para o Himalaia, a raiva irá acompanhá-lo. Ela é a sua sombra. O sexo vai acompanhar você. Ele é a sua sombra. Onde quer que você vá, a sua sombra estará com você. O método que ele adotou foi o de fugir delas. Então começou a correr, mas toda vez que ele pisava no chão criava uma nova pegada, enquanto a sombra o acompanhava sem a menor dificuldade. Ele ficou surpreso. Ele corria tão depressa, mas a sombra não tinha a menor dificuldade. A sombra o seguia facilmente. Ela nem sequer transpirava, nem resfolegava. Não havia dificuldade por parte da sombra, porque uma sombra não é material, uma sombra não é ninguém. O homem podia transpirar, podia ter dificuldade para respirar, mas a sombra estava sempre a um passo dele. A sombra não pode deixar você dessa maneira. Nem lutar, nem fugir irão ajudar. Para onde você vai? Aonde quer que vá, você se leva consigo e a sua sombra estará lá. Ele atribuiu o seu fracasso ao fato de não estar correndo rápido o bastante.
Então começou a correr cada vez mais rápido, sem parar, até que finalmente caiu morto. É preciso entender a lógica da mente. Se você não entender, você será uma vítima dela. A mente tem uma lógica viciada. Ela é um círculo vicioso. Ela é circular. Se você der ouvidos a ela, então cada passo levará você cada vez mais para o círculo. Esse homem é perfeitamente lógico. Você não consegue encontrar nenhum defeito, nenhuma falha na lógica dele. Não existe nenhuma brecha. Ele tem uma lógica perfeita, como Aristóteles. Ele diz que se a sombra o está seguindo, isso mostra que ele não está correndo rápido o bastante. Ele terá de correr cada vez mais rápido, e então chegará o momento em que a sombra não será capaz de acompanhá-lo. Mas a sombra é dele, e a sombra não é ninguém. Não é outra pessoa seguindo você. Se fosse, a lógica dele estaria correta. O homem estaria certo se outra pessoa o estivesse seguindo. Então ele estaria certo, absolutamente certo. Ele não estaria correndo rápido o bastante e seria por isso que o outro o estaria acompanhando. Mas ele estava errado, porque não havia mais ninguém. A mente era inútil. Mente para os outros, meditação para si mesmo. Mente para os outros, não mente para si mesmo. Essa é toda a ênfase de Chuang-Tze, ou do Zen, ou do Sufi, ou do Hassidismo, de todos os que sabem, de Buda, Jesus, Maomé, de todos os que conheceram. A ênfase toda é que você pode usar a mente para os outros e a não mente para você. Esse homem teve problemas porque usou a mente para si mesmo, e a mente tem um padrão próprio. A mente disse: mais depressa, mais depressa. Se você for rápido bastante, essa sombra não será capaz de acompanhá-lo. Ele atribuiu o seu fracasso ao fato de não estar correndo rápido o bastante. O fracasso existiu, em primeiro lugar, porque ele estava correndo. Mas a mente não pode dizer isso. A mente não foi alimentada para isso. Ela é um computador. Você tem de alimentá-la. Ela é um mecanismo. Ela não pode lhe dar nada de novo. Ela só pode lhe dar aquilo com que você a alimentou. A mente não pode lhe dar nada de novo. Tudo o que ela lhe dá é o que tomou emprestado. E se você está viciado em dar ouvidos a ela, sempre terá problemas quando se voltar para si mesmo. Quando houver um diálogo, quando você se voltar para a fonte, você terá dificuldade. Então essa mente é absolutamente inútil. Não só inútil, é um verdadeiro obstáculo, é nociva. Portanto, livre-se dela. Eu ouvi dizer: aconteceu que um dia o filho de Mullah Nasruddin chegou em casa de volta da escola progressista trazendo um livro sobre sexologia. A mãe ficou muito perturbada, mas esperou que o Mullah Nasruddin chegasse. Era preciso fazer alguma coisa. A tal escola progressista estava indo longe demais. Quando o Mullah Nasruddin chegou, a esposa mostrou-lhe o livro. Nasruddin subiu a escada para falar com o filho. Encontrou-o no quarto, beijando a empregada. Então Nasruddin disse: filho, quando tiver terminado a lição de casa, vá lá para baixo. Isso é lógico. A lógica tem as suas próprias etapas, e cada etapa segue a outra. Ela não tem fim. O tal homem acompanhou a mente. Portanto, ele correu cada vez mais rápido sem parar até finalmente cair morto. Cada vez mais rápido sem parar. Então, apenas a morte pode acontecer. Alguma vez você observou que a vida ainda não aconteceu para você? Você observou que nunca houve um único momento de vida como tal acontecendo para você? Você não viveu um único momento a bênção de que Chuang-Tze e Buda falam. E o que vai acontecer com você? Nada vai acontecer a você a não ser a morte. E quanto mais próximo você chega da morte, mais depressa você corre, porque você pensa que, se for mais rápido, escapará. Aonde você vai tão depressa? O homem e a mente do homem sempre foram loucos por velocidade, como se fôssemos a algum lugar e a velocidade fosse necessária. Então continuamos correndo cada vez mais rápido,
Aonde você vai? Finalmente, seja você lento ou rápido, você alcança a morte. E todo mundo chega no momento certo. Nenhum único momento se perde. Todo mundo chega lá na hora certa. Ninguém nunca se atrasa. Eu ouvi dizer que algumas pessoas encontraram a morte antes do tempo, mas nunca ouvi dizer que alguém tenha chegado lá atrasado. Algumas pessoas chegam lá antes do tempo por causa dos médicos. Ele atribuiu o seu fracasso ao fato de não estar correndo rápido o bastante. Então, começou a correr cada vez mais rápido, sem parar, até que finalmente caiu morto. Ele não percebeu que bastaria ir para a sombra e a sua sombra desapareceria. Era fácil, a coisa mais fácil. Se você simplesmente vai para a sombra, onde não há sol, a sombra desaparece, porque a sombra é causada pelo sol. Ela é a ausência dos raios solares. Se você estiver embaixo de uma árvore, a sombra desaparece. Ele não percebeu que bastaria ir para a sombra e a sua sombra desapareceria. Essa sombra chama-se silêncio. Essa sombra chama-se paz interior. Não dê ouvidos à mente. Simplesmente vá para a sombra, para o silêncio interior, onde os raios do sol não batem. Você continua na periferia. Esse é o problema. Lá você está na luz do mundo exterior e produz-se a sombra. Feche os olhos, entre na sombra. No momento em que você fecha os olhos, o sol não existe mais. Daí todas as meditações serem feitas com os olhos fechados. Você entra na sua própria sombra. Dentro não existe nem sol nem sombra. Do lado de fora está a sociedade, e do lado de fora estão todos os tipos de sombras. Você já percebeu que a sua raiva, o seu sexo, a sua cobiça, a sua ambição, todos fazem parte da sociedade? Se você realmente entra e deixa a sociedade de fora, onde está a raiva? Onde está o sexo? Mas lembre-se, no início, quando você fecha os olhos, eles não estão realmente fechados. Você carrega imagens de fora para dentro e encontra a mesma sociedade refletida. Mas se você continuar simplesmente indo para dentro, cedo ou tarde a sociedade será deixada do lado de fora. Você entra, a sociedade fica de fora. Você passou da periferia para o centro. Nesse centro, existe um silêncio. Nada de raiva nem de anti-raiva, nada de sexo nem de celibato, nada de cobiça nem de não cobiça, nada de violência, nada de não violência, porque esses ficam todos de fora. Lembre-se, os opostos também ficam de fora. Dentro você não é nada, nem isso, nem aquilo. Você é simplesmente um ser, puro. É isso que eu quero dizer com ser como um Deus. Um ser puro, sem opostos à volta, lutando ou fugindo, não. Simplesmente sendo. Você foi para dentro da sombra. Ele não percebeu que bastaria ir para a sombra e a sua sombra desapareceria. E se ele se sentasse e ficasse quieto, não poderia ver mais pegadas. Era realmente tão fácil. Mas o que é fácil é tão difícil para a mente, porque a mente sempre acha mais fácil correr, lutar, porque então há alguma coisa a fazer. Se você disser para a mente, não faça nada, essa é a coisa mais difícil. A mente vai responder, pelo menos me dê um mantra para que com os olhos fechados eu possa dizer Aum, Ram, Ram, algo para fazer, porque como podemos ficar sem fazer nada, sem algo para correr atrás, para encontrar? A mente é a atividade, e o ser é a absoluta inatividade. A mente está correndo, o ser está sentado. A periferia se move, o centro não. Observe a roda de um trem em movimento. A roda está girando, mas o centro ao redor do qual toda a roda gira está estático, absolutamente estático, imóvel. O seu ser está eternamente imóvel e a sua periferia está em contínuo movimento.
Essa é a questão a lembrar na dança dos derviches sufis, a meditação do giro. Quando você a praticar, deixe o corpo tornar-se a periferia. O corpo se move enquanto você está eternamente imóvel. Torne-se uma roda. O corpo passa a ser a roda, a periferia, e você é o centro. Logo você vai perceber que, embora o corpo vá se movimentando cada vez mais rápido, dentro você pode sentir que não está se movimentando. E quanto mais rápido o corpo se movimentar, melhor, porque então cria-se o contraste. De repente, o corpo e você estão separados. Mas você gira continuamente com o corpo, de modo que não existe separação. Vá sentar-se. Simplesmente sentar-se é suficiente, não fazendo nada. Simplesmente feche os olhos e fique sentado. Fique sentado e deixe que tudo se aquiete. Vai levar tempo, porque você esteve inquieto por muitas vidas. Você tentou criar todos os tipos de perturbações. Levará tempo, mas apenas tempo. Você não precisa fazer nada. Você simplesmente olha e senta-se. Olha e senta-se. As pessoas zen chamam isso de zazen. Zazen significa simplesmente sentar-se sem fazer nada. Isso é o que Chuang Tse disse. Ele não percebeu que bastaria ir para a sombra e a sua sombra desapareceria. E se ele se sentasse e ficasse quieto, não poderia haver mais pegadas. Não havia nenhuma necessidade de lutar e não havia nenhuma necessidade de fugir. A única coisa necessária era simplesmente ir para a sombra e sentar-se quieto. E isso é para ser feito durante toda a sua vida. Não lute com nada e não tente fugir de nada. Deixe que as coisas tomem o próprio curso. Você simplesmente fecha os olhos e vai para dentro, para o centro, onde nunca penetrou nenhum raio de sol. Ali não existe sombra. E, na verdade, esse é o significado do mito de que os deuses não têm sombra. Não que existam em algum lugar deuses que não têm sombra, mas o Deus que existe dentro de você não tem sombra porque nada do exterior penetra ali. E não pode penetrar. Ele está sempre na sombra. Chuang Tse chama essa sombra de Tao, a sua natureza mais interior, absolutamente mais interior. Então, o que é para ser feito? 1. Não dê ouvidos à mente. Ela é um bom instrumento para o exterior, mas é absolutamente uma barreira para o interior. A lógica é boa para as outras pessoas, ela não é boa para você mesmo. Ao tratar das coisas, a lógica e a dúvida são necessárias. A ciência depende da dúvida e a religiosidade depende da fé, da confiança. Simplesmente sente-se com uma confiança profunda em que a sua natureza interior vai se encarregar de tudo. Ela sempre se encarrega. Você tem apenas de esperar. Só é preciso ter paciência. E a tudo que a sua mente disser, simplesmente não dê ouvidos. Ouça a mente no que se referir ao mundo exterior. Não ouça a mente quanto ao interior. Simplesmente deixe-a de lado. E não há necessidade de lutar com ela, porque se você lutar com ela, ela poderá influenciá-lo. Simplesmente ponha-a de lado. Isso é que é fé. A fé não é uma luta com a mente. Se você lutar, então o inimigo impressiona você. E lembre-se, nem mesmo os amigos têm tanta influência quanto os inimigos. Se lutar com alguém continuamente, você será influenciado por essa pessoa, porque vai ter de usar as mesmas técnicas para lutar com ela. No fim das contas, os inimigos tornam-se semelhantes. É muito difícil ficar distante e apartado do inimigo. O inimigo influencia você. E aqueles que começam a lutar com a mente tornam-se grandes filósofos. Eles podem falar contra a mente, mas toda a sua conversa é sobre a mente. Eles podem dizer, seja contra a mente, mas o que quer que eles digam estará vindo da mente, mesmo a inimizade.
Você tem de permanecer com o seu inimigo, e pouco a pouco os inimigos fazem acordos e tornam-se a mesma coisa. Lembre-se sempre, não lute com a mente, ou você terá de se render aos acordos. Se quiser convencer a mente, você terá de ser questionador, e esse é todo o problema. Se tiver de convencer a mente, você terá de usar palavras. Essa é toda a questão. Simplesmente ponha-a de lado. Essa marginalização não é contra a mente, é além da mente. É simplesmente pôr de lado. Como quando você vai sair e calça os sapatos, e quando volta você os põe de lado. Não há luta. Nada. Você não diz para os sapatos, agora eu vou entrar e vocês não são mais necessários, então vou deixá-los de lado. Você simplesmente os deixa de lado. Eles não são mais necessários. Exatamente assim. O fácil é o certo. Não há luta. O fácil é o certo. Não há confronto nem conflito. Você simplesmente põe a mente de lado, entra na sombra interior e senta-se. Então não se ouvem passos e nenhuma sombra o segue. Você fica parecido com um Deus. E pode se tornar apenas o que já é. Então eu lhe digo, você é parecido com os deuses. Todos vocês são deuses. Não se contentem com menos do que isso. Falsos valores. Uma coisa muito fundamental tem de ser lembrada. O homem é muito hábil em criar falsos valores. Os verdadeiros valores exigem a sua totalidade, requerem todo o seu ser. Os falsos valores são muito fáceis de adquirir. Eles se parecem com os valores verdadeiros, mas não requerem a sua totalidade, apenas uma formalidade superficial. Por exemplo, em lugar do amor, da confiança, nós criamos o valor falso da lealdade. A pessoa leal está apenas superficialmente preocupada com o amor. Ela representa todos os gestos do amor, mas não quer dizer nada com eles. O seu coração fica de fora desses gestos formais. Um escravo é leal. Mas você acha que alguém que seja um escravo, que teve a sua condição humana diminuída, de quem todo o orgulho e toda a dignidade foram tirados, pode amar a pessoa que o prejudicou assim tão profundamente? Ele a odeia, e se aparecer alguma oportunidade, irá matá-la. Mas na superfície, ele vai permanecer leal, e precisa. Ele não faz isso por prazer, mas por medo. Uma técnica de meditação. Sinta a consciência de cada pessoa como sendo a sua própria consciência. Portanto, deixando de lado o interesse pelo eu, torne-se todos os seres. Sinta a consciência de cada pessoa como sendo a sua própria consciência. Na verdade, é assim que é, mas não se percebe. Você sente a consciência como sua, e a consciência dos outros você nunca sente. No máximo, você deduz que os outros também são conscientes. Se você deduz isso, é porque pensa que, porque você é consciente, os outros seres como você devem ser conscientes. Essa é uma dedução lógica. Você não os sente como conscientes. É como quando você tem uma dor de cabeça. Você sente a sua dor de cabeça, você tem consciência dela. Mas se outra pessoa tiver dor de cabeça, você deduz. Você não pode sentir a dor de cabeça do outro. Você simplesmente deduz que tudo o que o outro está dizendo deve ser verdade e ele deve ter alguma coisa parecida com o que você tem. Mas você não pode sentir isso. A sensação só pode vir se você se tornar consciente da consciência dos outros. Do contrário, é uma dedução lógica. Você acredita, você confia que os outros estão dizendo alguma coisa honestamente, e o que quer que estejam dizendo vale a pena acreditar, porque você também tem experiências semelhantes. Existe uma escola lógica que diz que nada pode ser conhecido sobre o outro.
isso é impossível. No máximo, pode haver uma dedução, mas nada certamente pode ser conhecido sobre os outros. Como você pode saber que os outros sentem dor como você, que os outros têm ansiedades como você? Os outros existem, mas não podemos penetrar neles, só podemos tocar a sua superfície. O ser interior deles permanece desconhecido. Nós permanecemos fechados em nós mesmos. O mundo ao nosso redor não é um mundo sentido. É apenas deduzido, logicamente, racionalmente. A mente diz que ele está ali, mas o coração não é tocado por ele. É por isso que nos comportamos com os outros como se eles fossem coisas, não pessoas. Nosso relacionamento com as pessoas é como o nosso relacionamento com as coisas. Um marido se comporta com a esposa como se ela fosse uma coisa. Ele a possui. A esposa possui o marido como uma coisa. Se nós nos comportássemos com os outros como se eles fossem pessoas, então não tentaríamos possuí-los, porque só as coisas podem ser possuídas. Uma pessoa significa liberdade. Uma pessoa não pode ser possuída. Se você tentar possuí-la, irá matá-la. Ela vai se tornar uma coisa. Nosso relacionamento com os outros é realmente não um relacionamento do tipo eu e tu. No fundo, ele é mais um relacionamento do tipo eu e isso. O outro é simplesmente uma coisa a ser manipulada, a ser usada, explorada. É por isso que o amor vai ficando cada vez mais impossível, porque o amor significa considerar o outro como uma pessoa, como um ser consciente, como uma liberdade, como algo tão valioso quanto você. Se você se comporta como se tudo fosse uma coisa, então você é o centro e as coisas só servem para serem usadas. O relacionamento torna-se utilitário. As coisas não têm valor em si. O valor está no fato de você poder usá-las. Elas existem para você. Você pode se referir à sua casa. A casa existe para você. É uma utilidade. O carro existe para você. Mas a esposa não existe para você e o marido não existe para você. O marido existe para ele mesmo e a esposa existe para ela mesma. Uma pessoa existe para ela mesma. É isso que significa ser uma pessoa. E se você permitir que a pessoa seja uma pessoa e não a reduzindo a ser uma coisa, você pouco a pouco vai começar a senti-la. Do contrário, você não conseguirá sentir. O seu relacionamento vai permanecer conceitual, intelectual, mente a mente, cabeça a cabeça, mas não coração a coração. Esta técnica diz: sinta a consciência de cada pessoa como sendo a sua própria consciência. Isso pode ser difícil porque, primeiro, você tem de sentir a pessoa como uma pessoa, como um ser consciente, mesmo que seja difícil. Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é a mesma coisa, mas o outro deve primeiro tornar-se uma pessoa para você. Ele deve existir por conta própria, não para ser explorado, manipulado, utilizado, não como um meio, mas como um fim em si mesmo. Primeiro, o outro deve tornar-se uma pessoa, o outro deve tornar-se um tu, tão valioso quanto você. Só então essa técnica pode ser aplicada. Sinta a consciência de cada pessoa como sendo a sua própria consciência. Primeiro, sinta que o outro é consciente, e depois isso poderá acontecer. Você poderá sentir que o outro tem a mesma consciência que você. Na verdade, o outro desaparece. Apenas uma consciência flui entre você e ele. Vocês se tornam dois polos de uma consciência fluente, de uma corrente. No amor profundo, duas pessoas podem não serem duas. Algo entre as duas acontece e elas acabam tornando-se dois polos. Algo flui entre as duas. Quando esse fluxo existe, vocês se sentem felizes, bem-aventurados. Se o amor dá alegria, ele dá alegria apenas por causa disto. Essas duas pessoas, só por um único momento, perdem o seu ego.
O outro se perde e a unidade passa a existir só por um único momento. Se isso acontece, é um êxtase, da alegria, vocês entraram no paraíso. Apenas por um único momento, e isso pode ser transformador. Esta técnica diz que você pode fazer isso com todas as pessoas. No amor você pode fazê-lo com uma pessoa, mas na meditação você tem de fazê-lo com todas as pessoas. Quem quer que se aproxime de você, simplesmente dissolva-se dentro dessa pessoa e sinta que vocês não são duas vidas, mas uma vida fluindo. Isso simplesmente muda a configuração. Depois que você souber como fazer, depois de tê-lo feito, é muito fácil. No início parece impossível, porque somos muito presos ao nosso ego. É difícil abrir mão dele, difícil tornar-se um fluxo. Então será bom se, no início, você tentar com algo que não tenha muito medo ou receio. Você terá menos medo de uma árvore, então será mais fácil. Sentado próximo a uma árvore, sinta a árvore e sinta que você entrou em comunhão com ela, que há um fluxo entre vocês, uma comunicação, um diálogo, uma fusão. Sentado próximo a um rio de águas correntes, apenas sinta o fluxo, sinta que você e o rio se tornaram uma coisa só. Deitado embaixo do céu, sinta que você e o céu se tornaram uma coisa só. No início, será apenas imaginação, mas pouco a pouco você vai sentir que está tocando a realidade além da imaginação. E então, experimente fazer isso com pessoas. No começo é difícil porque você tem medo, porque você se acostumou a reduzir as pessoas a coisas, teme que se permitir a alguém tanta intimidade, esse alguém também o reduza a uma coisa. Esse é o medo. Então ninguém permite muita intimidade, sempre se guarda e se mantém uma distância. A proximidade em excesso é perigosa, porque o outro pode converter você numa coisa, pode tentar possuir você. Esse é o medo. Você tenta converter os outros em coisas e os outros tentam converter você. E ninguém quer ser uma coisa, ninguém quer se tornar um meio, ninguém quer ser usado. É a experiência mais degradante ser reduzido a apenas um meio para alguma coisa, sem nenhum valor por si mesmo. Mas todo mundo tenta. Por causa disso, existe um medo profundo e é difícil começar essa técnica com as pessoas. Portanto, comece com um rio, com uma colina, com as estrelas, com o céu, com as árvores. Depois que você souber como é a sensação do que acontece quando entra em comunhão com a árvore, depois que aprender como lhe dá alegria entrar em comunhão com o rio, que sem perder nada você ganha a vida plena, então você poderá experimentar com as pessoas. E se consegue tanta felicidade com a árvore, com o rio, você não pode imaginar como é muito mais gratificante com uma pessoa, porque uma pessoa é um fenômeno superior, um ser mais altamente evoluído. Por meio de uma pessoa, você alcança picos mais elevados da vida. Se você puder entrar em êxtase até mesmo com uma rocha, com uma pessoa, você poderá sentir um êxtase divino. Mas comece com algo de que não tenha medo. Ou então, se possível, com a pessoa amada, com um amigo, um namorado, um amante. Alguém de quem não tenha medo, com quem você possa realmente ficar em intimidade e bem próximo sem sentir medo. Com quem você possa se entregar sem no fundo ficar apavorado de que o outro possa transformá-lo em coisa. Se você tem alguém assim, então experimente esta técnica. Entregue-se conscientemente a essa pessoa. Quando você se entrega conscientemente a alguém, esse alguém vai se entregar a você. Quando você se abre e flui para dentro do outro, o outro começa a fluir em você e ocorre uma união profunda, uma comunhão. As duas energias se fundem. Nesse estado, não existe ego, não existe o indivíduo, existe simplesmente consciência. E se isso é possível com um indivíduo, é possível com todo o universo. O que os santos chamam de êxtase, samadhi, é simplesmente um fenômeno de amor profundo
entre uma pessoa e todo o universo. Sinta a consciência de cada pessoa como sendo a sua própria consciência. Portanto, deixando de lado o interesse pelo eu, torne-se todos os seres. Torne-se a árvore, torne-se o rio, torne-se a esposa, torne-se o marido, torne-se o filho, torne-se a mãe, torne-se o amigo. Isso pode ser praticado a todo momento na vida. Mas no início será difícil. Portanto, faça-o pelo menos durante 1 hora por dia. Nessa hora, tudo o que passar por você vai se tornar isso. Você vai se admirar de como isso acontece. Não há outra maneira de saber como acontece. Você tem de praticar. Sente-se ao lado da árvore e sinta que você se tornou a árvore. E quando o vento soprar e toda a árvore começar a balançar e a tremer, sinta esse balanço e esse tremor em você. Quando o sol nascer e a árvore inteira ganhar vida, sinta essa vida em você. Quando a chuva cair e toda a árvore ficar feliz e contente, uma antiga sede e uma longa espera ficarem satisfeitas e a árvore ficar feliz e contente, sinta a felicidade e o contentamento da árvore e então você vai tomar consciência dos humores sutis, das nuances de uma árvore. Você vê essa árvore há muitos anos, mas não conhece os humores dela. Às vezes ela está feliz, às vezes ela está infeliz. Às vezes ela está triste, preocupada, frustrada. Às vezes está muito alegre, em êxtase. Os humores existem. A árvore está viva e tem sentimentos. Se você se tornar uma coisa só com ela, você vai sentir isso. Então vai sentir se a árvore é jovem ou velha, se a árvore está insatisfeita com a vida ou satisfeita, se a árvore está apaixonada pela vida ou não, se é anti, contra, se está com raiva, furiosa, se a árvore é violenta ou sente uma compaixão profunda. Assim como você muda a cada momento, a árvore também está mudando. Isso você vai perceber se você sentir uma profunda afinidade com ela, o que chamam de empatia. Empatia significa que vocês se tornaram tão simpáticos que realmente viraram uma coisa só. Os humores da árvore tornaram-se os seus humores. E então, se isso for mais fundo, sempre mais fundo, você poderá conversar, comunicar-se com a árvore. Conhecendo os humores dela, você começará a entender a linguagem dela. E a árvore vai compartilhar a mente dela com você. Ela vai compartilhar as agonias e os êxtases dela com você. E isso pode acontecer com todo o universo. Pelo menos durante 1 hora por dia, tente ficar em empatia com algo. No começo você poderá pensar que é tolice. Você vai pensar, que tipo de estupidez estou fazendo? Vai olhar em volta e sentir que se alguém olhar ou se vier a saber, vai pensar que você ficou louco. Mas só no começo. Depois que você entrar nesse mundo da empatia, o mundo inteiro vai lhe parecer uma loucura. Eles estão perdendo muita coisa sem necessidade. A vida propicia tudo em tamanha abundância e eles estão perdendo. Eles estão perdendo porque estão fechados. Eles não deixam que a vida entre neles. E a vida só poderá entrar em você se você entrar na vida por meio de muitos e muitos caminhos, por meio de muitas dimensões. Fique em empatia por pelo menos durante 1 hora a cada dia. Esse era o significado da oração no início de todas as religiões. O significado da prece era estar em afinidade com o universo, estar numa profunda comunicação com o universo. Na prece, você conversa com Deus. Deus significa a totalidade. Às vezes você pode estar com raiva de Deus, às vezes agradecido. Mas uma coisa é certa, você está em comunicação. Deus não é um conceito mental. Ele tornou-se um relacionamento profundo, íntimo. É isso que a oração significa. Mas as nossas preces foram estragadas, porque não sabemos como nos comunicar com os seres. E se você não consegue se comunicar com os seres, você não consegue se comunicar com o ser. Ser com S maiúsculo. É impossível.
Se você não consegue se comunicar com uma árvore, como você pode se comunicar com a vida como um todo? E se você se sente um tolo conversando com uma árvore, vai se sentir um tolo maior conversando com Deus. Reserve 1 hora por dia para um estado mental de oração e não faça a sua prece como uma expressão verbal. Faça dela um caso emocional. Em vez de conversar com a cabeça, sinta. Vá tocar a árvore, abraçar a árvore, beijar a árvore. Feche os olhos e fique junto da árvore como se estivesse com a pessoa amada. Sinta a árvore. E logo você vai entender profundamente o que significa deixar o eu de lado, o que significa tornar-se o outro. Sinta a consciência de cada pessoa como sendo a sua própria consciência. Portanto, deixando de lado o interesse pelo eu, torne-se todos os seres. No caminho da intimidade. Respostas a perguntas. As pessoas aparecem com perguntas que as fazem sentir-se muito inteligentes. Elas querem perguntar, não para ter uma resposta, mas apenas para mostrar conhecimento. No entanto, eu sou uma pessoa maluca. Nunca respondo às perguntas que brotam do conhecimento delas. Eu simplesmente jogo as perguntas fora. Eu só respondo às perguntas que abrem a ferida das pessoas, porque, depois que a ferida está aberta, existe a possibilidade de cura. Depois que você se expõe, entra no caminho da transformação. E a menos que mostre a sua verdadeira face, é impossível fazer mudanças na sua vida, fazer transformações na sua consciência. Por que considero ameaçadoras as pessoas atraentes? As pessoas atraentes são ameaçadoras por muitos motivos. Em primeiro lugar, quanto mais a pessoa é atraente para você, maior é a possibilidade de você se tornar um escravo dela. Esse é o medo. O encanto, o magnetismo, a magia. Você vai ficar possuído, você vai ser reduzido ao papel de escravo. As pessoas atraentes são atraentes e ainda assim provocam medo. Elas são bonitas. Você gostaria de se relacionar com elas, mas relacionar-se com elas significa perder a sua liberdade. Relacionar-se com elas significa não ser mais você mesmo. E porque elas são atraentes, você não será capaz de deixá-las. Estará preso. Você conhece a sua tendência. Quanto mais atraente a pessoa é, mais você vai ficar envolvido. Você vai ficar cada vez mais dependente. Esse é o medo. Ninguém quer se tornar dependente. A liberdade é o valor supremo. Nem mesmo o amor é superior à liberdade. A liberdade é o valor supremo. Em seguida vem o amor. E há um conflito constante entre amor e liberdade. O amor tenta tornar-se o valor supremo. Ele não é. E o amor tenta destruir a liberdade. Só então ele pode ser o valor supremo. E aqueles que amam a liberdade passam a ter medo do amor. E amor significa ser atraído por uma pessoa atraente. Quanto mais bonita for a pessoa, mais você vai se sentir atraído, mais medo sentirá, porque agora você estará entrando num terreno de onde será difícil escapar. Você pode escapar de uma pessoa comum, de uma pessoa familiar com mais facilidade, e se a pessoa for feia, você estará livre. Você precisa não se tornar dependente demais. O Mullah Nasruddin casou-se com a mulher mais feia da cidade. Ninguém podia acreditar. As pessoas perguntaram a ele: Nasruddin, o que aconteceu com você? Ele respondeu: há uma lógica nisso. Essa era a única mulher de quem eu poderia fugir a qualquer momento. Na verdade, será difícil não fugir. Essa é a única mulher na cidade em quem eu posso confiar. As pessoas bonitas não são de confiança.
elas se apaixonam com facilidade, porque muitas pessoas são atraídas por elas. Eu posso confiar nessa mulher. Ela sempre vai ser sincera comigo. Eu não preciso me preocupar com ela. Posso me ausentar da cidade durante meses sem medo nenhum. A minha mulher vai continuar sendo minha. Entenda o ponto de vista dele. Se a pessoa é feia, você pode possuir a pessoa. A pessoa feia vai depender de você. Se a pessoa for bonita, a pessoa bonita vai possuir você. Beleza é poder, é um poder tremendo. A pessoa feia torna-se um escravo, um servo. A pessoa feia substitui de todas as maneiras a beleza que lhe falta. A mulher feia é melhor esposa do que a bonita. Ela tem de ser. Ela vai cuidar mais de você, será uma enfermeira melhor, porque ela sabe que lhe falta a beleza e ela tem de oferecer alguma coisa no lugar. Ela será muito boa para você. Ela nunca irá aborrecer você. Ela nunca irá enfrentar você. Ela não estará sempre discutindo com você. Ela não pode dar-se esse luxo. As pessoas bonitas são perigosas. Elas podem se dar o luxo de lutar. Portanto, são essas as razões. Você me pergunta, por que considero ameaçadoras as pessoas atraentes? Elas são. A menos que você entenda e tome consciência disso, você vai continuar tendo esse medo. Atração e medo são dois aspectos do mesmo fenômeno. Você sempre é atraído pela mesma pessoa de quem sente um grande medo. O medo significa que você vai ser secundário. Na verdade, as pessoas querem o impossível. Uma mulher quer o homem mais bonito e mais poderoso do mundo, mas também quer que ele continue interessado apenas nela. Acontece que esse é um desejo impossível. A pessoa mais bonita e poderosa tende a ficar interessada por muito mais pessoas. E muito mais pessoas estarão interessadas nela. O homem gostaria de ter a mulher mais bela do mundo, mas também iria querer que ela permanecesse muito fiel a ele, devotada a ele. Isso é difícil. É pedir o impossível. E lembre-se, se alguma mulher parece muito bela a você, isso simplesmente mostra que você não é muito bonito. E você também sente medo. Se a mulher parece tão bela a você, o que estará acontecendo do outro lado? Você não vai parecer tão bonito para ela. Existe medo. Ela pode deixar você. Todos esses problemas existem. Mas esses problemas surgem apenas porque o seu amor não é verdadeiramente amor, mas um jogo. Se fosse realmente amor, então nunca pensaria no futuro. Então não haveria problema com o futuro. O amanhã não existe para o verdadeiro amor. O tempo não existe para o verdadeiro amor. Se você ama uma pessoa, você ama uma pessoa. O que vai acontecer amanhã, quem se importa? Hoje é o bastante. Este momento é uma eternidade. O que vai acontecer amanhã, veremos, quando o amanhã chegar. E o amanhã nunca chega. O amor verdadeiro é do presente. Lembre-se sempre, tudo o que é verdadeiro faz parte da consciência, tem de fazer parte do presente, tem de fazer parte da meditação. Então não existe problema. E não existe questão de atração, nem existe a questão do medo. O verdadeiro amor compartilha. Não é para explorar o outro, não é para possuir o outro. Quando você quer possuir o outro, então surge o problema. O outro pode possuir você. E se o outro for mais poderoso, mais magnético, naturalmente você será um escravo. Se você quiser tornar-se o senhor do outro, então surgirá o medo de que eu possa ser reduzido a um escravo. Se você não quiser possuir o outro, então nunca surgirá o medo de que o outro possa possuir você. O amor nunca possui. O amor nunca possui, e o amor nunca pode ser possuído. O verdadeiro amor leva você para a liberdade. A liberdade é o pico mais alto, o valor supremo. E o amor está mais próximo da liberdade. A próxima etapa depois do amor é a liberdade. O amor não é contra a liberdade.
O amor é um meio para alcançar a liberdade. É isso que a consciência vai deixar claro para você. Que o amor tem de ser usado como um meio para alcançar a liberdade. Se você ama, você deixa o outro livre. E quando você deixa o outro livre, é deixado livre pelo outro. Amar é compartilhar, não explorar. E, na verdade, o amor nunca raciocina em termos de feiura e beleza também. Você pode se surpreender. O amor nunca raciocina em termos de feiura e beleza. O amor apenas age, reflete, medita, nunca pensa. Sim, às vezes acontece de você se ajustar perfeitamente com alguém. De repente, tudo fica em harmonia. Não é uma questão de beleza ou feiura. É uma questão de harmonia, um ritmo. Alguém perguntou sobre o que George Gurdjieff costumava dizer, que para todo homem existe uma mulher correspondente em algum lugar na Terra. Para cada mulher existe um homem correspondente em algum lugar na Terra. Cada um nasce com o polo oposto. Se você conseguir encontrar o outro, tudo entrará imediatamente em harmonia. Todos os seus centros funcionam harmoniosamente. Isso é amor. É um fenômeno muito raro. É muito raro encontrar um par que realmente combine. A nossa sociedade existe com tantos tabus, tantas inibições, que é quase impossível encontrar o companheiro verdadeiro, o amigo verdadeiro. No Oriente, a mitologia tem uma história, um belo mito, de que, no começo, quando o mundo foi criado, nenhuma criança nascia sozinha, mas como um casal. Um menino, uma menina, juntos da mesma mãe. Gêmeos, ajustados um ao outro completamente. Esse era o casal. Eles estavam sintonizados de todas as maneiras um com o outro. Então o homem caiu em desgraça, exatamente como na ideia do pecado original. O homem caiu em desgraça e, como punição, os casais não nasceram mais da mesma mãe. Mas ainda continuam nascendo. Gurdjieff está certo. É o que eu penso também. Cada pessoa tem um parceiro divino em algum lugar. Mas é muito difícil encontrá-lo, porque você pode ser branco e a outra polaridade ser preta. Você pode ser hinduísta e a outra polaridade pode ser muçulmana. Você pode ser chinês e a outra polaridade pode ser alemã. Num mundo melhor, as pessoas iriam procurar e buscar, e a menos que você possa encontrar a pessoa verdadeira que se encaixa com você, você vai permanecer numa espécie de tensão, de angústia. Se você está sozinho, está angustiado. Se encontra a outra pessoa, está angustiado, pensando que a outra pessoa não se encaixa com você, ou apenas se encaixa até certo ponto. Hoje, pela pesquisa científica, também isso foi descoberto, que existem pessoas que se encaixam a pessoas que não se encaixam. Hoje podem ser feitos ajustes científicos. Toda pessoa pode encontrar os seus centros, a sua carta natal, o seu ritmo. Atualmente existe toda a possibilidade de encontrar a outra pessoa que se encaixa exatamente. O mundo ficou muito pequeno e uma vez que você encontra outra pessoa, não é uma questão de beleza e feiura, de maneira nenhuma. Na verdade, não existe ninguém que seja feio e ninguém que seja bonito. A pessoa feia pode se encaixar com alguém, então a pessoa feia é bonita para essa pessoa. A beleza é uma sombra de harmonia. Não é que você se apaixone por pessoas bonitas. O processo é exatamente o contrário. Quando você se apaixona por uma pessoa, a pessoa parece bonita. É o amor que traz a ideia de beleza em si, e não vice-versa. Mas é raro encontrar uma pessoa que se encaixe totalmente com você. Sempre que alguém é bastante afortunado, a vida é vivida com uma melodia. Então há dois corpos e uma alma. Esse é o verdadeiro casal. E sempre que você encontra esse tipo de casal, há um grande encanto e uma grande música em torno dele, uma grande aura, uma luz bela, um silêncio. E o amor leva, então, naturalmente, à meditação.
As pessoas deveriam poder se conhecer e se envolver até encontrar quem procuram. As pessoas deveriam não ter pressa para se casar. A pressa é perigosa. Ela só traz divórcios ou traz uma vida muito longa de sofrimento. As crianças deveriam poder conhecer umas às outras e deveríamos deixar de lado todos os tabus e inibições pré-tecnológicos. Eles não são mais relevantes. Estamos vivendo uma época pós-tecnológica. O homem amadureceu e tem de mudar muitas coisas, porque muitas coisas estão erradas. Elas foram desenvolvidas no passado, havia necessidade delas. Hoje não são mais necessárias. Por exemplo, hoje as pessoas podem viver juntas, homens e mulheres. Não há necessidade de pressa para se casar. E se você tiver conhecido muitos homens e muitas mulheres, só então saberá quem se encaixa com você e quem não se encaixa. Não é uma questão de nariz comprido ou de um rosto bonito. A pessoa pode ter um rosto bonito e você se sentir atraído, e pode ter olhos bonitos e grandes e você se sentir atraído, e a cor do cabelo. Mas essas coisas não importam. Quando vocês vivem juntos, depois de 2 dias, vocês não vão notar a cor do cabelo, e depois de 3 dias vocês não vão notar o comprimento do nariz. E depois de 3 semanas vocês terão se esquecido completamente da fisiologia um do outro. Então, a realidade cairá sobre vocês. Então o que interessa é a harmonia espiritual. O casamento, até agora, tem sido um assunto horrível. E os padres ficam felizes em permiti-lo. Não só felizes em permiti-lo, pois foram eles que o inventaram. E havia algum motivo para os padres e todo mundo estarem a favor desse horrível casamento que existe sobre a Terra há 5.000 anos. O motivo é que, se as pessoas são infelizes, só então elas irão às igrejas, aos templos. Se as pessoas são infelizes, só então elas estarão prontas para renunciar à vida. Se as pessoas são infelizes, só então elas estarão nas mãos dos padres. Uma humanidade feliz não terá nada a ver com os padres. Obviamente, se você está saudável, não tem nada a ver com o médico. Se você está psicologicamente íntegro, não tem nada a ver com um psicanalista. Se você está espiritualmente íntegro, não tem nada a ver com um padre. E o casamento cria a maior desarmonia espiritual. Os padres criaram o inferno sobre a terra. Esse é o segredo do negócio deles. Então as pessoas ficam inclinadas a procurá-los para pedir conselhos. A vida é tão infeliz. E então eles podem lhes dizer como se livrar da vida. Eles podem lhes ensinar rituais sobre como nunca mais nascer, como sair da roda do nascimento e da morte. Eles tornaram a vida um inferno, e então eles lhes ensinam como se livrar desse inferno. Eu me esforço justamente no sentido contrário. Quero criar o céu aqui e agora, de modo que não haja necessidade de se livrar de nada. Não há necessidade de pensar em livrar-se do nascimento e da morte, e não há necessidade das assim chamadas religiões antigas. O que se precisa é de mais música, mais poesia, mais arte. Com certeza, precisa-se de mais misticismo. Precisa-se de mais ciência, e então nascerá um tipo totalmente diferente de religião, uma nova religião. Uma religião que não vai ensinar a você ideologias contra a vida, mas que vai ajudá-lo a viver a vida com mais harmonia, mais artisticamente, mais sensivelmente, mais centrado, enraizado na terra. Uma religião que lhe ensine a arte da vida, a filosofia da vida, e que vai lhe ensinar como ser mais festivo. Você pergunta, por que considero ameaçadoras as pessoas atraentes? Porque no fundo de você há uma busca, como há em todo mundo, pelo outro polo, e você não quer se envolver com alguém que possa não ser o outro polo. Mas não existe outra maneira de encontrar o outro polo, a não ser se envolvendo com muitas e muitas amizades, em muitos e muitos casos de amor. Se você realmente quiser encontrar a pessoa amada, terá de passar por muitos casos de amor.
Esse é o único jeito de aprender. Deixe o seu medo de lado. E se você começar se associando a pessoas feias com medo das pessoas bonitas, isso não vai satisfazer você. Os Coens estavam alugando um apartamento mobiliado. O Sr. Coen achou que o lugar atendia a todos os seus requisitos, mas a Sra. Coen hesitou. Não gosto deste apartamento. Qual é o problema, Raquel? Não é um bom apartamento? Ora, ele tem todas as conveniências modernas, banheiros, boa iluminação, um bom encanamento com água quente e fria. Por que não gosta? Eu concordo com tudo o que você diz, mas não tem cortina no banheiro. Toda vez que eu tomar banho, os vizinhos vão me ver. Tudo bem, Raquel. Quando os vizinhos a virem, eles vão comprar as cortinas. A feiura pode ter os seus usos, mas não lhe dará satisfação. E se você tiver medo de pessoas bonitas, lembre-se de que, na verdade, está com medo de se envolver num relacionamento íntimo e profundo. Você quer manter distância para poder fugir quando for preciso. Mas essa não é a maneira de entrar num relacionamento, não é a maneira de conhecer os segredos do amor. É preciso ficar completamente vulnerável. É preciso tirar a armadura e baixar as defesas. Se isso assusta você, deixe que assuste, mas vá em frente. O medo vai desaparecer. A única maneira de se livrar de qualquer medo é mergulhar fundo exatamente naquilo que lhe dá medo. Se alguém me procura dizendo, tenho medo do escuro, eu sempre vou sugerir a essa pessoa, a única maneira é sair na noite escura, sentar-se sozinho em algum lugar fora da cidade, embaixo de uma árvore. Por mais que esteja tremendo de medo, transpirando, nervoso, fique sentado lá. Por quanto tempo você vai tremer de medo? Pouco a pouco as coisas se acomodam, o coração vai começar a bater normalmente e de repente você vai ver que a escuridão também não é assim tão assustadora. E pouco a pouco você vai perceber as belezas que existem na escuridão, que só a escuridão pode ter. A profundidade, o silêncio, o toque aveludado dela, a calma, a música da noite escura, os insetos, a harmonia. E pouco a pouco, enquanto o medo desaparece, você vai se surpreender ao perceber que a escuridão não é tão escura. Ela tem a sua própria luminosidade. Você vai começar a ver uma coisa, vaga, não clara. Mas a claridade dá uma superficialidade às coisas. A imprecisão dá profundidade e mistério. A luz nunca pode ser tão misteriosa quanto a escuridão. A luz é muito prosa, a escuridão é poesia. A luz é nua, portanto, até que ponto você pode permanecer interessado nela? Mas a escuridão é velada. Ela desperta um grande interesse, uma grande curiosidade de ser revelada. Se você tem medo do escuro, procure o escuro. Se tem medo do amor, procure o amor. Se tem medo de ficar sozinho, então vá para o Himalaia e fique sozinho. Essa é a única maneira de perder esse medo. E às vezes, se você pode fazer uma coisa deliberadamente, isso dá uma grande consciência. Uma vez um rapaz me procurou. Ele era professor em uma faculdade e o problema era que ele andava como uma mulher. E estar numa universidade, ser professor e andar como mulher era um desastre. Ele estava muito embaraçado e tinha experimentado todos os métodos possíveis. Eu disse a ele, escute aqui, é impossível que você esteja fazendo uma coisa dessas. Um homem realmente não pode andar como uma mulher. Isso que você está fazendo é praticamente um milagre. Porque andar como uma mulher significa que você deve ter um útero dentro da sua barriga. É por causa do arredondamento causado pelo útero que a mulher caminha de maneira diferente. O alinhamento do corpo dela é diferente. Mas um homem realmente não pode caminhar assim. Se um homem puder, então concluí. Isso deveria ser algo de que